Olá pessoal, vamos então para a resolução de mais um exercício de esforços internos. O exercício nos apresenta aqui uma estrutura e alguns carregamentos. Então a carga do guincho e ele nos passa que o peso uniforme da estrutura é de 750 newtons por metro. Então ele tem um carregamento distribuído oriundo aí do peso próprio dessa estrutura. Ele nos pede para calcular as forças internas resultantes em três seções, ponto A, B e C. Então já separei aqui em três partes o quadro para organizarmos a resolução. Importante sempre nesse tipo de exercício é manter um caderno, as anotações organizadas, de preferência utilizar mais de uma cor de caneta. Enfim, o capricho é bem importante para a gente conseguir entender tudo que está fazendo. Então, aqui em cima também já anotei a convenção de esforços internos. Então, se a gente corta a estrutura à esquerda, temos essas convenções como positivo, e se a gente corta a estrutura à direita, temos essas convenções como positivas. Então, vamos marcar. O nosso ponto A, ele está no corte à esquerda aqui da nossa estrutura. Então, a gente vai utilizar essa convenção aqui. Tanto para cima, conforme está aqui. Normal tracionando. E momento fletor no sentido horário. Sim, a convenção é diferente lá dos esforços externos, então fiquem atentos a esses detalhes aí. Então basta a gente fazer o equacionamento de momento y e x. O que nós temos de solicitação aqui antes de equacionarmos? Temos o menos 1.500, está para baixo aqui, né? 1.500 newtons. E a carga distribuída de 750 newtons por metro, que é o peso próprio da nossa estrutura. Então, 750 newtons por metro. A nossa seção aqui do ponto A até o ponto F tem 0,9 metros. Vamos anotar aqui para não esquecermos. E aí vamos fazer o equacionamento. Somatório das forças em x igual a zero, convenção de equilíbrio, x para a direita positivo. O que nós temos de força em x? Menos normal e nenhuma outra força no eixo x. Portanto, menos normal igual a zero. Normal será de 0 newtons. O que mais nós temos de esforço? Somatório das forças em y igual a zero. Positivo para cima nas condições de equilíbrio. O que acontece aqui? Temos menos 1.500, está para baixo. Temos menos 750 vezes 0,9. 750 newtons para cada metro. Temos apenas 0,9 metros. Então, temos que multiplicar e simplificar 1 metro com 1 metro, certo? Mais o nosso cortante no ponto A, que nós não sabemos ainda. Basta isolarmos, ficaremos com VA igual a mais 2.175 newtons, o que indica que o nosso sentido aqui está correto e que o nosso esforço cortante de cisalhamento é positivo de fato. Então, fechamos o cisalhamento. Para fechar no trecho, na seção A, fazemos o somatório dos momentos em A igual a zero, sentido anti-horário positivo. O que faz momento em A? O normal não faz momento, o cortante também não faz momento porque não tem distância, né? O momento já é um giro, então ele faz momento. Então o nosso MA faz momento ali. Pela nossa convenção de equilíbrio, ele está no sentido horário, portanto o MA é negativo. O anti-horário é positivo, ele está no sentido horário negativo. O 750 e o 1.500, eles vão girar a nossa estrutura no sentido horário também. Então, a gente vai ter menos 1.500 vezes 0,9, braço da alavanca, né? Força vezes distância, menos 750 vezes 0,9, que é a nossa resultante. A gente está pegando essa carga pontual e está convertendo ela numa resultante. Essa carga distribuída estamos convertendo numa pontual a essa distância aqui do momento. Então a gente precisa
multiplicar pela distância, que é 0,9 por 2. Para cargas retangulares, sempre vai ser simétrico, vai ser no meio. Então, o que a gente tem nessa parte da equação? Força, isso aqui é a nossa força, e isso aqui é a nossa distância. Força vezes distância, temos o nosso momento, igual a zero. Ficaremos com menos MA igual a mais 1.653,75 Newton vezes metro. Portanto, o nosso momento deu negativo, né? Então, o nosso MA, na verdade, é menos 1.653,75 newtons vezes metro. O sinal passa para a nossa igualdade. Então, isso aqui indica que o nosso esforço interno não é positivo. Então, o nosso momento aqui no ponto A, na verdade, ele não é no sentido horário, ele é no sentido anti-horário. E aí, só para relembrar, momento negativo indica que está tracionando aqui na parte de cima da nossa viga no ponto A. Vamos anotar aqui. Indica que no ponto A traciona em cima e comprime embaixo. Isso que significa a nossa resposta ser negativa aqui. Vamos então iniciar as análises do nosso ponto B, a nossa seção aqui no ponto B. Então, os esforços internos, mesma premissa da anterior. Temos a normal saindo da peça por causa desta convenção, o cisalhamento para cima e o momento fletor no sentido horário. Isso aqui são as nossas convenções para esforço interno positivo na seção cortada à esquerda da peça. Muito bem, o que nós temos de solicitação? Temos no ponto F uma carga do guincho de 1.500 e ainda temos a carga distribuída, que é oriunda do peso próprio, de 750 newtons por metro. Agora, a nossa seção passa a ter do ponto B até o ponto F 3,3 metros. E aí, a partir deste esquema, o famoso diagrama de corpo livre, né, podemos fazer o equacionamento da nossa estrutura. Então, somatório das forças em x igual a zero, positivo para a direita. Isso aqui é convenção de equilíbrio, isso aqui é convenção de esforço interno. Cuidem para não misturar as duas convenções. Dentro da equação, a gente segue essa aqui. A nossa resposta vai nos dar se está correto lá ou não. O que nós temos de esforço em x? Apenas o menos normal igual a zero. Portanto, a nossa normal novamente é igual a zero. Na sequência, aplicamos o somatório das forças em y. Positivo para cima. O que temos de força em y? Menos 1.500, menos 750 vezes 3,3, que é a resultante. A gente precisa transformar a nossa carga distribuída em uma pontual para calcularmos aqui, né? E aí, para fazer essa transformação, a gente calcula a área do nosso retângulo. Base 3,3, altura 750. O que mais temos de carga em y? O nosso cortante, o nosso VB. Cortante no ponto B igual a zero. Isolando aqui, chegaremos que o VB vale 3.975 newtons. Para finalizarmos, vamos fazer o equilíbrio dos momentos no ponto B igual a zero. Convenção anti-horário positivo. O que nós temos fazendo o momento no ponto B? Temos aqui o nosso MB, né? Nossa reação no esforço interno ali, propriamente o nosso esforço interno. Ele está no sentido horário, então ele é negativo. Temos o normal e o cortante não fazendo o momento porque a distância é zero. Temos o menos 1.500. Temos o menos 1.500 vezes 3,3, força vezes a distância que é perpendicular aqui, menos
o 750 vezes 3,3, para nós descobrirmos a força pontual aqui, a força resultante, vezes 3,3 dividido por 2, que é até o eixo. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, o nosso momento em B será 9.033,75 newtons vezes metro. Negativo, né? Não podemos esquecer o negativo, porque ficou menos m, passou todos os valores matemáticos para o outro lado, ficou positivo. Menos com mais, a resposta fica negativa. Esta resposta negativa nos indica que, na verdade, o nosso esforço interno é anti-horário. Então, o negativo está tracionando em cima. Aqui, pessoal, inclusive eu tinha errado. Ó, aqui o esforço é anti-horário, né? A gente atribuiu o horário, deu negativo, significa que estava errado. A análise da tração está correta. Então, vamos seguir para o ponto C. O que nós temos de carregamento no ponto C, então? De esforço interno. Vamos começar pelos esforços internos aqui. Temos o normal saindo da nossa peça. O momento fletor no sentido horário, momento em C, e o nosso cortante saindo aqui da nossa peça, apontando para o mesmo lado do nosso momento, uma vez que o cortante forma um binário que gira a nossa peça no sentido horário. Então a gente sabe que ele tem que fazer a nossa peça girar neste sentido. Agora vamos marcar as solicitações. Continuamos com menos 1.500 aqui, 1.500 para baixo. Continuamos com uma carga distribuída do peso do nosso guindaste na extremidade superior do mesmo, de 750 newtons por metro. E também temos agora o peso do guindaste do ponto D até o ponto C, que a gente pode colocar desta maneira. E aí esse peso é 750 newtons por metro. Quais são as nossas cotas? O nosso trecho do ponto F ao ponto D, vamos marcar aqui o ponto D, ele tem 3,3, 3,9 metros. E o trecho do ponto C ao ponto D tem 1,5 metros. Com todas essas informações postas no nosso diagrama de corpo livre, podemos montar as equações de equilíbrio. E aí teremos somatório das forças em x igual a zero, positivo para a direita. O que nós temos de força em x aqui? Apenas o cortante. Então, cuidem. Nesse modelo estrutural, o cortante é a nossa força em x. E ele é negativo, porque ele está para o sentido à esquerda. Então, menos cortante no ponto C igual a zero. Cortante C igual a zero. Fechamos a primeira resposta. Temos, na sequência, os esforços em y igual a zero. Positivo para cima. O que nós temos em esforço em y? Menos 1.500, menos 750 vezes 3,9, menos esse 750 aqui do trecho CD também é para baixo, né? Também é peso da estrutura. Então, menos 750 vezes 1,5, menos a nossa normal. Então, menos a normal no ponto C. Isolando esse valor, conseguiremos definir que a normal em C vale menos. Aí, passamos todas as solicitações para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ficar menos NC igual a um valor positivo. Inverte o sinal. Então, por isso, o menos. 5.550 newtons. Esse negativo aqui nos indica que a nossa estrutura está comprimindo. Porque, como já visto anteriormente, a normal positiva é tração. Deu a resposta negativa, então a nossa peça está sendo comprimida. Para finalizarmos o exercício, vamos fazer então o somatório
dos momentos em torno do ponto C igual a zero. Sentido anti-horário positivo. Começando pelo menos 1500, pela carga de 1500. O 1500 gira a nossa estrutura de maneira global no sentido horário. Então, menos 1500 vezes 3,9 menos 750 vezes 3,9 vezes 3,9 sobre 2, mesma análise feita na seção B e na seção A, e o MC, menos MC, porque está no sentido horário, igual a zero. Por que não entra a carga colocada aqui no trecho CD? Porque para fazer momento, deixa eu anotar com outra cor, para fazer momento a gente precisa ter força vezes distância. Só que essas duas situações aqui, a força e a distância, elas precisam ser perpendiculares. Vejam, o 750, ele é paralelo à nossa distância de 1,5, então ele não tem um braço de alavanca, ele não consegue fazer um giro. Esse 750 não gira a nossa peça em torno do ponto C em nenhuma intensidade. Portanto, ela não entra no nosso equacionamento. Então, dessa forma, o nosso MC vai ser de menos 11.553,75 newton vezes metro. Novamente, o sinal negativo significa que o sentido horário colocado aqui estava incorreto, que na verdade a nossa peça está sofrendo um momento no sentido anti-horário do ponto de vista interno. Então, negativo indica que ela está sendo tracionada aqui e comprimida aqui, tracionada na parte externa, na face externa, e comprimida na face interna. Isso é o que nos passa esse resultado.